E aí, pessoal, pronto para colocar a vida em ordem, né? Vamos colocar nossas finanças em ordem com o nosso curso Finanças na Prática com a Val. Pessoal, antes da gente iniciar todo o nosso curso, eu quero me apresentar a vocês para que vocês possam compreender, né, que tenho sim minha competência para estar aqui ministrando esse curso para vocês, tá bom? É, nós vamos falar sobre finanças na prática. A maioria das pessoas aí sabem ganhar dinheiro, outros sabem guardar dinheiro, outros o mês mal começou, já está devendo o próximo mês, alguns até o próximo ano. Então, o nosso curso de finanças é algo que é para poder te ajudar a sair dessa situação e aprender a ter uma vida ordenada. Pôr em ordem sua casa. E quando eu falo pôr em ordem a sua casa, pessoal, eu não estou falando só de finanças, não. Nós precisamos pôr em ordem todas as áreas da nossa vida. Finanças é uma delas. Nós entendemos que a maioria das pessoas hoje não tiveram uma matéria nem na vida pessoal, né, dentro do lar, desde a infância, nem na escola tradicional hoje, ninguém teve essa matéria chamada educação financeira. Só que nós temos educação financeira e a nossa educação financeira é voltada para a Bíblia Sagrada. É uma finanças assim que você realmente aprende tanto na teoria quanto na prática, se você souber extrair as lições deixadas ali para nós vivermos. Afinal de contas, é o nosso manual de vida. Pessoal, vou até pegar para vocês aqui, só um instante, voltando aqui. Caso você não tenha, essa é a minha Bíblia de estudo, King James Fiel. Se você ainda não tem, urgentemente você precisa de uma Bíblia. Por quê? Porque para mim é o melhor livro, é o livro mais completo que você pode ter em toda a vida e fala de todas as áreas. Mas quem é essa pessoazinha aqui que vos fala? Meu nome é Valdinete Barbosa. Vou apresentar um pouquinho do meu currículo para que vocês possam compreender que eu estou vindo passar esse conteúdo para vocês, esse curso, mediante algumas competências que eu adquiri no decorrer da minha vida. Bom, eu sou cristã, né? Desde o princípio eu mostro para vocês, não nego. Toda a sabedoria se encontra nesse livro aqui. Então, eu também sou casada e tenho 32 anos. Pessoal, eu tenho algumas áreas de formação na minha vida. Sempre fui uma pessoa que valorizei bastante o meu tempo, não perdi muito tempo com algumas coisas que para mim sempre foram supérfluas. Então, minha primeira formação foi administração de empresas na Anhanguera Uniderp. A minha segunda graduação foi ciências contábeis pela Cruzeiro do Sul. Sim, eu sou contadora. É, também já trabalhei como corretora de imóveis, tenho formação em negócios imobiliários. Essas são as minhas graduações na área de finanças. E tenho também uma especialização, que é um MBA, de liderança e gestão de pessoas, voltado para essa área, na Universidade de Informática e Fé da Flórida, Estados Unidos. Também tenho formação e graduação na área da educação. Sim, tenho licenciatura em pedagogia, sou professora. Tenho também licenciatura em educação física e tenho algumas pós-graduação, especializações, né? Algumas pós-graduações, especializações na área da educação também. Uma delas é educação no campo, para mim é uma área linda de se trabalhar. Também tenho voltada tanto para a educação quanto para a saúde, que é educação física adaptada à saúde, que é uma pós lato sensu que eu tenho. Tenho também graduação voltada na área da saúde, eu falei para vocês da área das finanças, da área da educação. Tenho também formação na área da saúde, que é a licenciatura em educação física, né, que é tanto saúde quanto educação, e também nutrição pela UFBA.
e uma especialização na área de gestão de hospitais, clínicas e postos de saúde, e também uma especialização voltada para a educação física adaptada à saúde, e esse aqui é o meu xodozinho, que é a naturopatia. Também tem uma formação incompleta na área de humanas, que é direito, uma matéria, é uma área maravilhosa, super indico. No entanto, hoje eu quero usar, né? Eu estou falando isso aqui para vocês porque vocês vão me ver dando, né? Ministrando outros cursos em outras áreas. E vocês podem se perguntar: ah, mas a irmã, ou então a Val, a professora, está ministrando cursos em determinada área, e agora já está ministrando em tal área. Gente, todas essas áreas eu tenho competências nelas. Por isso que eu estou vindo aqui ministrar a respeito. A gente tem que ter essa responsabilidade com o outro, de saber o que está passando, porque comunicação, porque informação é vida. E às vezes uma informação errada, ela tem grande efeito na vida das pessoas, assim como uma comunicação, né, uma informação correta, ela também tem grande poder de transformação na vida das pessoas. Bom, nós paramos por aqui com a nossa apresentação, vocês já sabem quem vos fala, e a partir de agora vocês vão ver o curso mais completo. Ouso dizer que é o curso mais completo para todo verdadeiro cristão na área de finanças. Qual é esse curso? É um curso prático, no entanto, é uma chamada, gente. Esse curso é um curso que vai lhe permitir, a partir de agora, enxergar a vida de uma forma totalmente diferente. Primeira coisa que eu quero falar para vocês é: acorda. Acorda, pessoal, acorda. Por que acorda, Val? Porque muitos de nós, assim como eu também, já estive dormindo. Muitos estão achando que estão vivendo e, na verdade, estão mortos, sonolentos. E não. Ai, Val, peraí. Gente, é isso mesmo. Eu gostaria, né? Até coloquei uma imagenzinha aqui para vocês de um sol lindo nascendo entre as montanhas, com o nome Acorda bem grande. E eu gostaria de começar esse curso com vocês falando sobre o acordar. O acordar, muitos vão falar de despertar, né? Outros vão chamar simplesmente acordar, mas nós precisamos passar por essa fase na nossa vida que nós chamamos de acordar e despertar. Precisamos despertar para quê? Para a nossa real situação. Mateus 12:33, próprio Cristo, né, que para mim é o maior instrutor de todas as áreas da nossa vida, é o nosso real exemplo de vida, ele já nos dizia: ou dizeis que a árvore é boa e seu fruto é bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto é mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Eu tenho outras traduções, por exemplo, a tradução da King James. Se você ainda não tem uma Bíblia Sagrada, vou deixar aqui no link na descrição, se você estiver no canal do YouTube, né? Que esse curso aqui ele é temporário no YouTube, mas ele vai para uma plataforma de cursos. Vou deixar aqui no YouTube o link onde você pode adquirir uma Bíblia boa de estudo, para que você possa, a partir de hoje, buscar sabedoria. Pessoal, Mateus 12:33, Jesus já vem dizendo: pelos seus frutos os conhecereis, mas afinal de contas, o que que isso tem a ver com finanças? Né? O que que isso tem a ver com a minha vida financeira? Que, por sinal, não está tão boa e nem tão legal. A palavra de Deus já diz: pelo fruto os conhecereis. Pelo fruto eu conheço se uma árvore é boa ou má. O que que eu quero falar com isso? Pelo fruto, pelos resultados, o fruto ele é o resultado. Pelos seus resultados, conheceremos se a sua vida financeira é boa ou é ruim. Se você, como financista, isso não é só para finanças, qualquer área da vida, você está numa condição boa ou ruim. Pessoal, isso aqui é um chamado para um despertamento. Você já parou para analisar como é que está a sua vida financeira? Você tem uma reserva? Você tem moradia?
Você tem meios de se locomover? Você tem um trabalho? Você tem meios para subsistência, para se alimentar, pagar as coisas básicas da vida? Ou você está apenas sobrevivendo? O mês mal termina, você já está no cartão de crédito, a geladeira já está vazia, ou você quer viver o hoje, literalmente hoje é dia de pagamento, paguei todas as contas, comi o restante e agora o mês que vem só Deus sabe. E Deus vira para nós e diz: pelos seus frutos os conhecereis. Eu te deixei instruções, eu te deixei conhecimento, sabedoria para que você não venha dar maus frutos nessa área, para que sua vida venha ser boa nesta área. Então, pessoal, isso aqui é um chamado para um despertamento, uma análise na sua vida de como têm sido seus frutos nessa área específica que é as finanças, uma área tão importante para as nossas vidas. Olha, esse chamado de despertamento, esse chamado para sairmos dessa condição na qual nos encontramos, se reflete em toda a palavra de Deus. Você vai ver muitos pensadores, filósofos, financistas modernos ou milenares falando a respeito de finanças, mas eu te garanto que todos esses conhecimentos, estoicos ou modernos, a maioria deles ou todos eles estão baseados aqui. Então, como eu sou cristã, sou financista, eu resolvi trazer para vocês, com um olhar cristão, um curso que é para realmente despertar você da sua condição e revolucionar, né? Tirar, transformar essa condição de árvore má, de maus frutos, dívidas, empréstimos, escassez, final de mês, nada, para uma vida boa, uma vida suficiente, uma vida tranquila, com boa qualidade, com frutos bons. Pessoal, palavra de Deus lá em Apocalipse 3, 17 e 18 diz assim: Você diz, sou rico, enriqueci-me e não preciso de nada. No entanto, não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Ou, o que é isso, gente? O que esse texto de Apocalipse está nos dizendo? Esse texto, para quem é estudante da palavra do Senhor, sabe que é o próprio Cristo falando isso por meio de João, o discípulo amado. Nesse texto, ele é uma chamada para a realidade, é uma chamada para eu entender qual é a minha realidade. Muitos hoje estão numa condição que se dizem ricos, que de nada precisa, no entanto, são infelizes, miseráveis, pobres, cegos, nus. Algumas outras traduções chamam até de desgraçados. Vocês pararam para compreender isso? Val, mas por que essa palavra diz que eu sou assim? Vamos meditar aqui um pouco? Eu estou trazendo isso para a área das finanças, mas podemos trazer isso para toda nossa vida. Bom, quando uma pessoa, vamos supor, uma pessoa tem um carro muito legal, mora num bairro muito bom. No entanto, o carro é financiado, a casa é financiada, as viagens todas no cartão de crédito, até mercado é cartão de crédito. E essa pessoa se diz rica, ela se diz rica, porque na mentalidade dela, ela tem um bom carro, uma boa casa, só que a palavra vem e nos diz, no entanto, não percebe que é um infeliz, que além de ser infeliz, tu é um miserável, tu é um pobre, um cego e um nu. Pessoal, isso aqui é uma chamada para nós. Será que essa riqueza que dizemos ter realmente é nossa? Essa condição de abastardo que nós passamos para o mundo é a minha condição? É a sua condição? Porque muitas das pessoas que vivem uma vida de hipocrisia, uma vida de máscaras, uma vida de aparências.
Uma vida de aparências onde você diz que é rico, mas na verdade você é um miserável, você é um pobre. Você diz enxergar, ver todas as coisas, ser um bom financista, mas na verdade você é um cego, um nu. Por quê? Porque tudo que você tem não é teu. Você está vivendo uma vida de aparências. Por isso que a palavra vem dizendo, você diz que é rico e que se enriqueceu e que de você nada precisa, mas na verdade tudo que você tem não é teu. Aí a testemunha verdadeira, que é Jesus Cristo, ele continua dando o conselho lá em Apocalipse 3:18. Dou a você este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, para que você se torne rico. Compre roupas brancas, para que você se vista e não se manifeste a vergonha da sua nudez. Além disso, compre colírio para ungir os olhos, a fim de que eu possa ver. Pessoal, aqui, na palavra de Deus, nós temos que estudar ela de forma, entender o que que é simbólico e o que que é literal. Nesse texto de Apocalipse 3:18, Jesus mesmo vem falando: eu aconselho-te que compre de mim ouro refinado no fogo. Aqui eu vou ser um tanto rápida com vocês, mas vou explicar para vocês o que que é cada uma dessas coisas. Segundo a palavra de Deus, ouro é fé e amor. Nós precisamos ter fé, nós precisamos amar verdadeiramente. Cumpre também roupas brancas. Segundo a palavra de Deus, roupas brancas é caráter. Mediante o estudo, você aprende a ter fé, você aprende a ter amor verdadeiro, você aprende a ter caráter, caráter. O próprio Cristo diz: compre de mim roupas brancas, olha para mim, compre de mim caráter, meu caráter. Quantos estão na vida financeira sem caráter, sem amor e sem fé? Pessoas que estão depressivas, desanimadas, desalentadas, porque não são realizadas, perderam as roupas brancas que são o caráter. Muitas pessoas estão endividadas, perderam a moral. As pessoas já não confiam mais no teu bom nome, né? O caráter é um bom nome. Não tem mais bom nome. As dívidas, endividado com os parentes, endividado com os bancos, endividado com tudo que você pode imaginar, já perdeu o caráter, a moral até na própria família. Imagine um pai de família que só vê a esposa reclamando que a geladeira está vazia, ou então que não aguenta mais trabalhar para poder ajudar o esposo, que já não aguenta mais as dívidas. Então, perdeu-se as roupas brancas, perde também o caráter. E a palavra vem nos dizendo que o Senhor nos dá o conselho: compre de mim fé e amor, compre de mim caráter, para que você se vista e não se manifeste a vergonha da sua nudez. Gente, algumas pessoas já viram alguns memes, né? A pessoa falando assim: entre estar na praia e pagar a dívida, adivinha quem eu escolhi? Aí a pessoa lá com a cara de pau, lá na praia, enquanto um monte de boleto, as pessoas batendo nas suas portas, cobrando, o telefone não para. Por quê? Porque já não se tem caráter. As pessoas elas querem tanto viver para agradar o outro, para impressionar o outro com uma falsa aparência, que elas já perderam a vergonha. Ou seja, aí começa a vir a vergonha da sua nudez. E Jesus fala: compre de mim caráter, roupas brancas, para que não se manifeste a vergonha da tua nudez. Que vergonha é essa? Trazendo para a área da financeira. O despejo do aluguel, a hipoteca da casa, o banco tomar de volta o teu carro. Poderia ser um carrinho mais simples, mas você quer mostrar. Você não tem condição de viajar para outro estado, para outro país, mas quer ir não por você, mas para demonstrar para os outros. E aí, daqui a pouco, seu nome está na lama e todo mundo fala: mas e fulano não era o que estava viajando? Não é o fulano que estava de carro assim assado? Gente,
A palavra de Deus diz: cumpra caráter. É melhor você andar no mais simples. É melhor você viver de uma forma mais modesta do que passar uma falsa aparência e sem demora vai vir a vergonha da tua nudez, vai mostrar a sua vergonha, porque a sua vida não é uma vida que condiz, sua vida é uma vida de farsa, é uma farsa a sua vida. Além disso, compre colírio para ungir os olhos a fim de que possa ver. Esse colírio, pessoal, é um colírio, é maravilhoso. Quando nós temos o colírio, ele é o conhecimento. Quando nós temos o conhecimento, nós erramos menos. O conhecimento, ele nos ajuda a trilhar o caminho correto. O conhecimento, ele é como se fosse realmente uma lâmpada para os nossos pés. A palavra de Deus já diz: lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para os nossos caminhos. Então, o conhecimento, ele é luz. Olha, eu preciso ter conhecimento de finanças para mim não errar aqui, para mim não pagar juros a mais. Olha, eu preciso ter um conhecimento de desenvolvimento pessoal para que eu não fique me sentindo para baixo. Eu preciso ter identidade para eu não viver para agradar o outro, mas para dar o melhor para os meus, para minha família, minha esposa, meus filhos, marido. É assim que o cristão deve viver. E esse é o chamado de Apocalipse 3, 17, 18, nessa área da nossa vida para nós, nas finanças. Bom, e aqui eu quero chamar vocês para uma realidade. Vocês podem observar bem que é necessário acordar. A palavra vem nos dizendo: acorde para a tua real condição. E muitas pessoas já estão normalizando aquilo que não é normal. Estão vivendo de forma achando que é normal algo que se tornou comum. E aqui eu quero trazer para vocês duas definições: definições do que é normal e do que é comum. Vamos compreender isso aqui? Pessoal, uma vida comum e uma vida normal. O normal é natural, é aquilo que Deus fez para ser. Deus nos fez para ser. Isso é o normal. Deus fez as crianças para terem pais e mães presentes. Crianças precisam brincar, serem educadas. Esse é o normal. Mas o que é comum hoje? Hoje é comum se ver crianças trabalhando, mas isso não é normal. Outra coisa comum hoje é marido morar numa casa, a esposa morar na outra. Isso se tornou comum. No entanto, isso não é normal. O normal é que quando o homem deixar pai e mãe, une sua esposa e vão viver juntinhos, um pelo outro. Outra coisa que se tornou comum, mas não é normal hoje em dia, doença. Hoje se vê pessoas com problema de coração, se vê pessoas com problema de diabetes, colesterol, vários tipos de doença, coluna. Isso é normal? Não é. O Criador nos fez para sermos saudáveis. O normal é ser saudável. No entanto, tem se tornado comum ser doente. Encontrar pessoas doentes se tornou comum. E as pessoas estão confundindo o comum com o normal. E são coisas totalmente diferentes. Outra coisa que as pessoas já acharam normal é a tal da dívida. Ser endividado não é normal. O normal é termos o suficiente e abundante nas nossas vidas. O normal, natural, criado por nosso Deus é para que tenhamos uma vida ordenada e não uma vida de desordem, cheia de cartão de crédito, uma vida de desordem, cheio de empréstimo financeiro. E mais na frente, nas próximas aulas, nós vamos estudar a raiz dessas coisas. Uma coisa normal hoje em dia, normal não comum, discussões. Todo lugar que você vai ver contenda. É marido com esposa, esposa com marido, filho com pai, pai com filho, vizinho com vizinha, amigos, discussões e contendas. Mas o que seria normal? Diálogo, uma boa conversa. Mas
tem se tornado o quê? Comum as discussões e as pessoas estão achando que é normal. Tem pessoas que estão num casamento frustrado, brigando a vida toda, achando que é normal. Não é normal, tem se tornado comum, mas nunca foi do agrado do Senhor, nunca foi natural este estilo de vida. Indiferença. As pessoas tratam os outros, tratam situações com indiferença. Nós não podemos ser indiferentes com o erro. Pelo contrário, nós precisamos mostrar interesse em resolver as coisas. As pessoas têm tratado as finanças, a família, a saúde com indiferença, onde deveríamos ter interesse. Outra coisa muito hoje em dia é o cansaço. As pessoas estão vivendo exaustas e achando que isso é normal, não é normal. Se você anda cansado, exausto, alguma coisa está acontecendo no seu corpo. Você precisa descobrir qual é a causa, porque não é normal, está comum, todo mundo. E quando nós descobrimos a causa, nós precisamos, ó, cortar pela raiz, trabalhar pela raiz. Outra coisa muito natural, muito comum que tem acontecido nos nossos dias, sexo casual, tanto dentro de casamentos quanto fora. Não é natural, não é da parte de Deus a pessoa viver com uma vida sexual ativa com várias pessoas ou antes do casamento. Hum, E até mesmo, vamos dizer, um casual dentro do casamento, uma vez ou outra na vida, não sabe quando. Isso não é comum. Você precisa descobrir qual é a causa. O que está causando isso? Porque Deus não nos criou para isso. Deus nos criou para a saúde, para a ordem, para bons diálogos, boas amizades, para o interesse, para o ânimo, para o sexo com compromisso e prazer. O Senhor nos criou para isso. Então, as pessoas hoje em dia estão tendo uma vida medíocre, uma vida de farsa, né? De aparências, e querem continuar sustentando esse estilo de vida a todo custo. Mas eu vou te dizer que enquanto você quiser sustentar esse estilo de vida, você não vai para frente, você não vai prosperar, você não vai ter a real felicidade. Então, o chamado é acorda, acorda para a vida. Gente, esse chamado para acordar, ele é necessário. Ele é necessário que você faça uma autoanálise. Neste momento, eu vou fazer algumas perguntas para você. E eu gostaria muito que você desse print nessa tela, se você estiver com o celular, ou você pegasse um caderno neste momento e anotasse essas perguntas. Se retirasse, se retira, se retira para um espaço onde vai estar você sozinho e você vai responder essas perguntas agora. E você vai se confrontar com a verdade. Você precisa disso nesse curso. Gente, muitas pessoas vão falar, isso é encher linguiça. Como é que um curso começa assim? Você quer ir para a parte técnica? Pois bem, nós vamos para a parte técnica. Mas antes de irmos para a parte técnica, você vai ter que passar por essa parte. Porque essa parte, ela é uma parte de autoconhecimento, ela é uma parte de despertar. Você pode ter todas as técnicas do mundo, mas se você não tiver conhecimento, se você não tiver consciência, você não vai progredir. Você vai começar e vai parar, vai começar e vai parar. Sua vida vai viver estagnada, vai ficar sempre pelas metades. Você vai viver sempre sem realização, com esse espírito de reclamação e murmuração, de desânimo. Por isso é muito importante que você faça esse exercício nesse momento comigo. Esse exercício ele também é uma ferramenta para uma chamada da consciência para você se autoconscientizar. Na palavra nós chamamos isso de o Espírito Santo, ele nos chama, ele nos fala ao coração, nos fala no nosso ouvido para que possamos ter consciência das coisas. Então vamos ser sinceros, e esse exercício ele é um exercício que exige muita coragem da nossa parte. Precisamos ser corajosos. Se você é uma pessoa corajosa, você vai responder esse exercício com muita franqueza. A primeira, e você vai ver por meio desse exercício como é que está a sua vida.
Esse exercício, ele é praticamente uma terapia e você precisa desse exercício, você precisa fazê-lo, porque é uma terapia, é uma forma de psicologia financeira, literalmente, é uma chamada para a sua realidade nessa área da vida. Você pode usar ele para outras, tá? Mas você precisa fazer esse diagnóstico. Antes de tratarmos uma doença, pessoal, nós precisamos diagnosticá-la. Então, esse exercício ele é o início de um diagnóstico. Vamos começar a fazer algumas perguntas e você vai precisar responder com muita franqueza. Pega um caderno, uma caneta e você precisa fazer esse exercício. Como tem sido sua vida, né, sua atitude diante da vida? Como é que tem sido sua atitude diante da vida? Você tem encarado a vida com ânimo, com força, ou você tem encarado a vida no tô nem aí? Como é que tem sido a sua realidade, sua atitude diante da vida? Você é uma pessoa que se prostra fácil? Você é uma pessoa que reclama muito? Você é uma pessoa grata? Como é que tem sido sua atitude diante da vida? Seja sincero, para um pouco e analisa. Como é que tem sido sua atitude diante da vida? E escreva. Isso é um exercício para você, com você. Nossa segunda pergunta é: como tenho agido diante da minha responsabilidade? E aqui eu quero falar algumas responsabilidades. Vamos lá. Como vocês têm agido diante da vida? A sua responsabilidade. Lembra lá de Apocalipse 3, 17, 18? Ali é uma chamada para a autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade é um princípio. Todas as pessoas que não cumprem os princípios, que quebra princípio, é quebrada pelo princípio. Se você é uma pessoa irresponsável, você vai ser quebrado pela sua irresponsabilidade. Assim como se você é uma pessoa autorresponsável, você puxa a responsabilidade para si, você tem mais chances de prosperar em todas as áreas da tua vida, porque você sabe que há uma parte a desempenhar, que é uma parte que ninguém pode fazer por você, nem Deus. Isso é sério, viu, pessoal? Tem algumas coisas na nossa vida que nem Deus faz por nós. Algumas coisas que nós que precisamos fazer por nós. É como alguém que está desempregado. Deus ele dá a vida, a saúde, dá até o emprego. Mas o ato de ir procurar um emprego é meu. Eu preciso levantar o bumbum da cadeira e ir atrás daquilo que eu preciso. Então, tem coisas que eu preciso chamar para minha responsabilidade. Primeiro, como é que está o meu relacionamento? Vamos lá. Para quem é casado, como é que está o seu casamento? Sua esposa, seu esposo, há cobranças quanto falta de presença? Falta de relacionamento íntimo? Falta de diálogo? Como é que está o seu relacionamento? E uma coisa eu vou te dizer: se ele está do jeito que está, metade da responsabilidade é sua. Nós somos responsáveis por nossa vida. Então, como é que anda o seu relacionamento? E eu quero falar uma coisa muito séria aqui nessa questão do relacionamento, principalmente para quem é casado. Se você quer prosperar, o seu relacionamento, seu casamento precisa estar bem. Nenhum reino vai para frente estando dividido. Uma pessoa que trabalha fora, vamos dizer quem trabalha fora, quem empreende, né? Se essa pessoa não tem uma vida saudável conjugal com o seu parceiro, ela vai trabalhar desanimada, ela vai trabalhar triste, chateada, nada rende, nada prospera, porque isso é um princípio, o princípio da união. Nós precisamos resolver essa área da vida, porque talvez seja bem essa área que está te atrapalhando a romper, ir para frente. Ou, como é que está? Se está difícil, entenda, a responsabilidade é sua. Você precisa fazer sua parte, não se importa com a do outro, faça a sua. Chama para um diálogo e faça a sua.
porque você não vai melhorar nessa área da sua vida enquanto o seu relacionamento conjugal estiver te puxando para trás, para baixo. Para aqueles que estão namorando, quantos anos você está namorando com essa pessoa? 3, 4, 5, 10? Por que ainda não casou? Por quê? Por que você está vivendo um relacionamento? Você pretende casar com essa pessoa ou você está apenas impactando o tempo dela? É algo muito importante. E por que você ainda nunca casou? Ah, é porque não tenho condição financeira. Hum, então, se é isso, está na hora de resolver, certo? Precisa... E aquilo que ainda não está resolvido na minha vida é falta de conhecimento e de ação. Muitos têm conhecimento, mas não agem, e muitos agem sem conhecimento, e as duas coisas não terminam bem. Preciso ter conhecimento, preciso ter ação. Ação em cima do conhecimento correto. Então, faça essa pergunta, esse questionamento para você, como você tem agido diante de sua responsabilidade com o seu relacionamento afetivo. Outra coisa, para quem tem filhos, como é que está o seu relacionamento com seus filhos? Lembra da historinha lá de que muitos acreditam que é normal, mas não é normal, é comum? Muitos pais e mães hoje em dia passam uma semana sem ver os filhos, muitos pais saem para trabalhar de manhãzinha, chega de noite, a criança já está dormindo, a criança nem sabe que tem pai e mãe. Gente, isso tem se tornado comum, mas isso não é normal na vida de ninguém. Deus não criou para ser assim. Na sua profissão, como é que está a sua profissão? Como é que está as entradas financeiras na tua vida? Por quê? Será que você está precisando, você está nessa condição por falta de conhecimento? O que você está fazendo que sua profissão não vai para frente, não rompe? O que você ainda precisa de conhecimento para que sua profissão deslanche? Será que você está precisando ler um livro, fazer um curso? O que está precisando na sua profissão para você ter mais clientes, para você ser promovido no trabalho? Ou você se acomodou, as dívidas estão lá, mal está conseguindo sustentar e se acomodou e o emprego está nele 5, 6, 10, 20 anos, naquele mesmo salário, não consegue fazer nada. Ou então sempre desempregado. Por que você está desempregado? A culpa agora é do país? A culpa é da economia? A culpa é de quem? O que você está fazendo? Quanto você está agindo para sair dessa condição? Porque, gente, eu tenho algo comigo. Nós precisamos de Deus. Então, nós oramos, nos entregamos a Ele e nós também nos colocamos à disposição para fazermos. Não é ficar sentado, tá bom? Então, para analisar o que está acontecendo na sua vida profissional que você está estagnado. O que lhe falta na vida profissional para você ir adiante? Dificuldades e ameaças. Como você tem reagido ou agido diante das dificuldades? Quando vem as dificuldades, dificuldade financeira, dificuldade de saúde, dificuldade de casamento, você só reclama? Ou você faz algo para mudar essa condição? Isso é muito importante, fazermos esse diagnóstico de nós mesmos. E quando aparecem as oportunidades, estou preparado? Olha, muitas vezes, vou dar um exemplo aqui de quem é seletista, a pessoa que trabalha de carteira assinada. A pessoa que trabalha de carteira assinada, ela trabalha dentro de determinada empresa. Gente, vamos colocar aqui, eu vou colocar uma profissão operária, que é o segurança da empresa. Segurança da empresa, ele recebe aquele valor X, dia e noite ali, já está ali 4, 5 anos. Ele tem bons contatos ali dentro já, e ele está 10 anos dentro da empresa. Vamos colocar um funcionário de um banco privado. 10 anos dentro daquele banco, sendo funcionário, sendo faxineiro, ou sendo copista, né? Ou sendo segurança, ou sendo auxiliar administrativo. E 10 anos dentro daquela empresa. E aquela empresa, todos os anos, tem processo seletivo para outras áreas. Tem processo seletivo para gerência, tem processo seletivo para auxiliar assistente, tem processo seletivo para direção. Só que a pessoa
Toda vez que abre a oportunidade, ela não está preparada para a oportunidade. Não está preparada. É como a pessoa que não poupa, que gasta tudo que tem. Vai aparecer a oportunidade de uma boa casa, de um bom carro, uma oportunidade. Apareceu para quem é solteiro a mulher dos sonhos, uma mulher estudada, uma mulher que se cuida, uma mulher que preza pela família e seu sonho é casar. Mas você não está preparado para essa oportunidade. Apareceu a pessoa, mas você não está preparado para essa oportunidade. Então, o que que você tem feito para se preparar para as oportunidades? E em todas as áreas, pessoal. E agora, mais uma pergunta, seja sincero. De 0 a 10, quanto você se sente no comando da sua vida? Sua vida está no estilo daquela música, Deixa a vida me levar, a vida leva eu? Ou você sabe que Deus é o capitão da tua vida, no entanto, ele também te deu leme para você poder ser dirigido por meio da palavra dele? Como é que anda a sua vida? Não, deixa para lá, deixa para depois. Tá como Deus quer. Gente, que blasfêmia é uma pessoa dizer que tá como Deus quer. E aí, amigo, como é que tá a vida? Como é que vai as coisas? Como Deus quer. E o que como é esse como Deus quer? Doente, endividado, separados, ou então casamento uma tristeza, filhos afundados em depressão, nos vícios, tá como Deus quer. Deus quer que seja assim. Que Deus é esse que quer que seja assim? Você tem uma visão muito errada de quem é Deus. Não tá como Deus quer. Quando uma pessoa diz tá como Deus quer, ela está tirando a responsabilidade que cabe a ela. Deus diz: faça que eu o ajudarei. Então, eu preciso também pôr o pé na água. Não tá como Deus quer, tá como eu tenho deixado as coisas irem, acontecerem. Porque tem muitas coisas na nossa vida que dependem de nós. Tem muitas pessoas que estão afundadas na obesidade, problemas de saúde por uma vida sedentária, por escolhas erradas no comer, por ficar muito tempo na frente de uma tela. Tem pessoas que falam que não conseguem ler um livro. Tem pessoas que não sabem fazer um currículo. Mas TikTok é o dia todo, ó. Então, não tá como Deus quer, tá do jeito que o diabo quer. Tá do jeito que ele quer. E do jeito que você está permitindo. Mas, como Deus quer, você não tem permitido. Então, prestem bem atenção quando resolver falar está como Deus quer. Seja sincero com você. Quanto você se sente no comando de sua vida? Quais áreas da tua vida você está precisando se tornar um capitão? E falar, eu vou gerir. Deus me deu o talento de direção, de gerir, de domínio. Deus me deu esse talento. Eu preciso usá-lo. Eu estou usando ele nas áreas da minha vida? 4. Os resultados que você tem colhido na sua vida estão de acordo com o que você gostaria para si mesmo? Olha aí para o seu peso, olha para a sua conta bancária, olha para a sua família. Os frutos são os resultados. Está como você gostaria? Ou precisa mudar? Ou esses frutos são maus? Lembra lá do início? A má árvore dá má fruto, mas a boa árvore dá bom fruto. Pelos seus frutos vos conhecereis. Como é que têm sido os seus frutos? Quem é que está na direção da tua vida? Tá como Deus quer, como o diabo quer? Gente, o princípio da autorresponsabilidade, o princípio de confrontar-me com a verdade, são essenciais para uma vida plena em Cristo Jesus, ainda nessa terra. Quantos desses resultados se devem à sua falta de atitude? Você está obeso ou acima do peso? Quanto isso se deve à sua falta de atitude, à sua falta de fazer exercício físico, à sua falta de escolher a boa comida? Quanto que das suas dívidas está na sua falta de atitude de ir lá e cancelar a Netflix, que você nem tem necessidade daquilo, em vez disso, compra um livro, vai ler, aprender sobre finanças.
Aprender sobre família. Compra uma Bíblia. Comprem essa daqui, ó. Vai ser o maior investimento que você pode fazer na sua vida. Vai pagar um curso em determinada área, se profissionalizar, isso não é errado. Gente, aqui é um chamado para um confronto de si mesmo, um confronto com a realidade, com a verdade. Você tem sido verdadeiro consigo mesmo, autorresponsável? São princípios, bons princípios. Então, a nossa aula hoje terminou aqui com o acorda, acorda. Eis que estou à porta e bato. Acorda. Entendem, pessoal? Nós precisamos acordar. Precisamos acordar para as nossas áreas da vida. Nossa próxima aula, nós vamos começar a falar de ação. Temos outros pontos que precisamos trabalhar, crenças enraizadas do mundo moderno, que sem antes vocês assistirem essas aulas e quererem já ir saber como é que faz para poupar, como é que faz para quitar dívidas, como é que faz para investir. Se vocês não entenderem isso aqui antes, vocês vão falhar lá na frente, tentando investir, tentando poupar, tentando empreender, vai falhar. Por quê? Porque você não tem uma base sólida. E essas primeiras aulas será esse chamado para a realidade, desfazer sistemas de crenças que foram enraizadas nesse sistema que a gente vive e aprender as verdadeiras crenças que são necessárias para o nosso desenvolvimento como pessoas, nosso desenvolvimento segundo o modelo que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fiquem com Deus. Beijo, tchau, tchau. Até a próxima aula. E se você ainda estiver no YouTube, eu te convoco a dar aquele likezão, assim, sabe? A compartilhar essa primeira aula. Manda essa aula para todos os seus contatos. Será uma bênção na vida daqueles que assistirem. É um curso de finanças totalmente diferente. Vocês já viram o meu currículo na área das finanças, o que meu currículo, em que eu sou formada, já falei para vocês, tenho formação em outras áreas também, e a principal das formações é essa aqui, ó, do Gênesis ao Apocalipse. Então, na minha formação, para a parte técnica, para vocês, tenham formação em negócios imobiliários, tenham formação em gestão de pessoas, liderança, formação em administração de empresas, contabilidade, negócios, e eu quero usar esse talento que o Senhor me deu para ajudá-los a sair dessa condição. Val, mas você é rica? Gente, eu digo o seguinte, eu vivo uma vida feliz em Cristo Jesus. Não sou endividada, não tenho financiamentos, para honra e glória do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, e busco viver os princípios do reino. E isso faz com que eu tenha qualidade de vida, saúde nos relacionamentos, saúde física, saúde mental, saúde financeira. E esse é o convite para todos vocês que queiram ter uma vida saudável nessa área da vida também, que é a saúde financeira. Aguardo vocês e não deixe de compartilhar, por favor, porque em breve vai sair do YouTube, vamos para a plataforma Fontes de Vida, que é ó, o Sim Pago, para poder alocar investimento, alocar recursos para investirmos em um projeto chamado Obra Médico Missionário, que é um projeto de termos uma clínica de saúde na zona rural, onde as pessoas poderão usufruir melhor da saúde que Deus deu para cada um de nós, onde iremos usar os benefícios da natureza no tratamento de pessoas. Fiquem com Deus. Beijo, tchau, tchau.